eu conheci o André em 2017, comecei a fazer os cursos, comecei ainda no curso modular, foram 4 módulos no practitioner, certo? E ali o André me instigou, disse assim, por que você não usa isso aí na educação? Né? Aí eu fui fazer o master e ele continuou me cutucando. Por que você não faz isso na educação, não aplica isso na educação? Porque você fala assim, Blanchard, cara, assim, nem todo mundo precisa ser professor de Eneagrama, né? O Eneagrama ele tem um potencial muito maior. Aí eu comecei a pensar, como é que eu ia fazer? Eu tenho turmas de 30, 40 alunos. Como é que eu vou aplicar isso dentro da escola? E não me sentia ali preparado para fazer aquilo ali. Isso eu já estava iniciando o master, estava no primeiro módulo ainda. Quando começou a vir aquelas ideias, eu percebendo o trabalho do André, ele conversando, foi conversando. Aí eu comecei a perceber que não é um trabalho somente com os tipos, mas eu estava vendo uma forma muito limitada, muito focada naquilo ali. Eu poderia expandir para os 27 subtipos, trabalhar com o centro de inteligência. Então, aí eu comecei a perceber que eu também estava vendo a escola como a sala de aula, e não é. O ensino está muito relacionado com a aprendizagem do conteúdo. Por exemplo, química, física, biologia, então, ensinar esses conteúdos. Então, isso aí é ensinar, é o aprender a conhecer, está muito ligado para o cognitivo, certo? Mas a escola é mais ampla. O que é a escola? A escola é tudo que se faz dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, eu citar uma coisa que não é da minha realidade, mas é fácil de ilustrar. Você vê aquelas criancinhas que estão aprendendo leis de trânsito. Aquilo ali não é conteúdo, aquilo ali é educação. Então, eles estão educando os alunos. Por quê? Mário Sérgio Cortella, ele fala que os alunos de hoje são do século XXI, os professores do século XX, mas a escola está no século XIX, ela não desenvolveu, ela não mudou, continua aqueles mesmos paradigmas, certo? Só que hoje, né, na minha realidade de escola, de educação, nós trabalhamos a visão do aluno integral, eu posso dizer assim, é uma educação sistêmica, né? Então, o que é a educação sistêmica? É ver a pessoa como um todo. Além do cognitivo, nós temos que olhar também o emocional. Aí pronto, aí bateu aquela luzinha. Olha como é que é interessante o Eneagrama. Eu percebi que eu não precisava colocar o Eneagrama no meu fazer pedagógico, certo? Mas, na verdade, eu poderia pegar o Eneagrama como base, estrutura para poder trabalhar o meu fazer pedagógico. Então, eu percebi que no corpo, de tudo que eu tinha visto, eu tinha aprendido nesse Eneagrama, dava para aplicar dentro da escola, certo? E assim, então, eu percebo que, além de ensinar com o Eneagrama, ajuda, você potencializa todo um trabalho, educar com o Eneagrama dentro da escola vai te dar mais ferramentas, você vai ter um aluno mais, assim, integralmente educado, formado. O trabalho dos professores, ele é mais assertivo e dos alunos é mais produtivo, ok? Então, deu para entender um pouco, André, assim, né? Perceber um pouco assim como é que funciona? E é muito legal o Blanchard estar dizendo isso, porque aí as nossas histórias se cruzam, né? Quando eu comecei a fazer as primeiras formações em Eneagrama, eu ficava muito incomodado porque eu ficava vendo que, por um lado, eu ficava feliz porque eu via que eu tinha muitos alunos que, de certa forma, ficavam inspirados no fato de eu estar ali ensinando Eneagrama e queriam seguir esse legado também de ensinar. Só que eu, como sou um 4 muito criativo, né, eu ficava dizendo, meu Deus, tipo assim, eu não sou professor, mas se eu fosse professor, eu fico imaginando a quantidade de coisas que eu poderia inovar usando o Eneagrama dentro do processo da educação, dentro desse processo do ambiente escolar, daria para fazer um potencial muito grande de desenvolver os próprios educadores, de desenvolver os alunos, de desenvolver, inclusive, uma relação entre os professores e alunos. E assim também com outras profissões. E foi daí que começou a surgir a coisinha que eu disse, rapaz, eu vou pegar os alunos que eu sei que são bons e vou começar a dar umas empurradas do abismo, né? Eu vou começar a cutucar para ver se eles começam a desenvolver também isso. O Blanchard foi um deles. Eu comecei a ficar mesmo, rapaz, por que você não olha na educação? Olha na educação. E achei legal porque ele abraçou a causa
em algum momento ele deu esse insight e está aí hoje, né? Está começando a nova jornada. E é isso que, vendo o Blanchard, que conseguiu chegar lá, vendo outros alunos meus também que se formaram, a gente, não sei se vocês já tiveram a chance, mas algum dia talvez vocês vão conhecer o Daniel, que é terapeuta tântrico e usa o Enneagrama na terapia tântrica, a Lili Cardoso, que já esteve com a gente aqui na segunda-feira falando sobre mulheres. Então, vendo esses alunos que foram desenvolvendo esse trabalho, eu disse, pronto, deu certo. Eles foram, digamos, os X-Men, né? O projeto bem-sucedido. E despertaram, confirmaram uma visão que eu tinha do incrível potencial que o Enneagrama tem de transformar a nossa sociedade. Não é só a gente como ser humano, mas de transformar a nossa sociedade com pessoas que são íntegras, competentes no que fazem, usando o Enneagrama para mudar a realidade onde elas estão inseridas. Assim como o Blanchard contribui transformando o ambiente da educação onde ele está, o Daniel da terapia, a Lili do relacionamento, né? A Juliana fala muito de empreendedorismo. Então, cada um vai trabalhando na sua perspectiva. E isso foi que deu origem, inclusive foi graças a eles que deu origem à ideia da formação dos especialistas em Enneagrama. Porque eu disse, olha aí, hoje nós temos especialistas, que é o que eu sempre sonhei, e no começo eu dizia, eu tenho que pensar um jeito desse negócio se tornar real, que quando eu tenho um sonho na minha cabeça, eu boto esse negócio para andar, mas tem sonho que a gente não pode sonhar sozinho, a gente tem que sonhar com outras pessoas, senão não flui. E aí eu vejo que hoje a gente consegue isso. Hoje a minha maneira de pensar o Enneagrama também mudou muito. E eu tenho levantado muito essa bandeira e estou muito feliz porque tenho esses alunos que estão contribuindo nessa jornada, no sentido de provarem que isso é possível com a jornada deles, de que nós podemos levar o Enneagrama para vários ambientes da nossa sociedade, de transformar a nossa sociedade com mais empatia, com mais conexão, com mais capacidade da gente olhar para o ser humano, respeitando a individualidade dele, entendendo as limitações dele. E isso é em qualquer área. E aí a gente quebra aquela crença de que Enneagrama, que é um negócio tão fantástico, fica limitado a simplesmente eu ensinar sobre aquilo. Não que isso seja algo ruim, mas eu digo que a gente fica subestimando uma coisa que é muito maior. É uma sabedoria que não tem limites. Enquanto tiver uma pessoa com criatividade para aplicar ele, a gente vai descobrir, né? Outras maneiras de aplicar. E aí é legal que o Blanchard teve essa sacada, e essa sacada é uma coisa que hoje eu ensino nas formações. Eu digo assim, quando a gente entra na formação, eu digo, primeira coisa, pare de achar que você vai trabalhar com o Enneagrama necessariamente falando dos tipos. Não é. Cada especialista escolhe a sua metodologia. E o Blanchard definiu uma. Ele trabalha principalmente utilizando a parte dos centros de inteligência. Ele vai aprofundar sobre isso, falando aqui com a gente, vamos debater aqui vários temas. Então, a gente está vendo que essa é a nova ideia. O Enneagrama não precisa... Todo mundo também acha que falar de Enneagrama é falar dos números. Tem que obrigatoriamente falar dos 9 tipos. Se não falar dos 9 tipos, não falou de Enneagrama. Não! Às vezes, falar dos 9 tipos, dependendo do lugar que você está, atrapalha mais do que ajuda. E aí eu aprendi isso na pele, né? Eu aprendi isso na pele. Por quê? Porque eu ia fazer palestra, queria às vezes falar dos 9 tipos, era um tempo curto e eu aprendi que o Enneagrama ou é tudo ou é nada. Ou você tem tempo para explicar o Enneagrama para que as pessoas entendam a importância dele, ou é melhor nem explicar. Porque senão elas vão achar que o Enneagrama está igual ao horóscopo daquele de jornal. Não é nem o horóscopo sério, é o horóscopo de jornal, que você olha lá e diz assim, é um, entendi, um. Ah, que bonitinho, o meu é o 2. Como que a gente estivesse brincando ali de qual é o número. Tem aquele negócio, qual é a música, aí a gente brinca qual é o número, né? E o Enneagrama não é isso. Então agora a gente vai começar, né, falando aqui com o Blanchard, para a gente saber, primeiro assim, ele falou que utiliza o Enneagrama, né? Eu queria saber assim, Blanchard, qual é a grande diferença que você percebeu depois que você começou a se trabalhar na jornada do Enneagrama?
quem era o Blanchard como educador antes do Eneagrama e depois do Eneagrama? Que eu acho que é muito importante quem está assistindo aqui perceber que uma das mudanças que acontece, e isso é o legal, é que quando a gente vai trabalhar com o Eneagrama, naturalmente nós como profissionais evoluímos e nós como ser humano também. Não importa se você vai usar o Eneagrama na educação, trabalhando os professores, trabalhando os alunos, mas você vai mudar, você vai evoluir também. Então, sempre a grande vantagem do Eneagrama é porque sempre o processo começa em nós. Então, eu quero ouvir um pouco do Blanchard, a percepção dele de quem era ele como um educador antes do Eneagrama e o que mudou na maneira dele enxergar o mundo, a realidade, ou até mesmo o ensino depois do Eneagrama, né? Então, assim, antes de 2017, né? Porque, assim, em 2015 eu fiz o curso, mas, assim, eu entendo, essa é uma percepção minha, um sentimento meu, de que o Eneagrama real, esse verdadeiro, que hoje eu consigo trabalhar, que eu consigo entender, e quem me pergunta, eu falo, foi esse que eu comecei a aprender em 2017. Né? Que é esse que eu vejo como aquele Eneagrama de respeito. Que você diz assim, eu respeito o Eneagrama e é aquilo ali que é uma verdade. Não é uma ferramenta, mas uma sabedoria, uma filosofia de trabalho de vida. Ok? Antes disso, eu fico até um pouco envergonhado de falar, mas é o seguinte, eu era aquele professor que era inflexível, certo? Muito conteudista, cognitivo. Então, para mim, a questão ou você sabe ou você não sabe. Muitas vezes eu caí na cilada de pensar, se você não sabe, se você não está fazendo isso, é porque você não quer. Se você quisesse, você conseguiria. Quantas vezes eu usei minha autobiografia de vida, né, da minha adolescência, da época da ensino médio, da faculdade, para poder justificar a falha do outro. Por exemplo, por que eu consegui e você não consegue? Então, eu tinha uma visão de luneta, uma visão de túnel. Eu ficava olhando aquilo ali, eu só via um ponto de vista, e era o meu ponto de vista. Certo? Então, eu me sentia essa pessoa que era inflexível. Após o Eneagrama, a perceber os 9 tipos, né? Começar a perceber a questão, por exemplo, dos instintos, que para mim foi um divisor, quando comecei a perceber realmente essa questão dos instintos e chegando na questão dos subtipos, aí eu comecei a perceber que não, eu sou uma pessoa ruim, certo? Mas eu estava sendo uma pessoa, assim, intragável para os alunos. Por quê? Porque era ou certo ou estava errado. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa mais compassiva, uma pessoa que sempre buscava escutar mais. Porque eu percebi, quando você está lá no curso do André, você começa a perceber, vale, eu sou assim, e aquilo aperta o coração, aquilo dói no coração, você perceber assim, tipo assim, eu acho que ele andou pesquisando a minha vida. Porque o Eneagrama traz isso, né? É uma coisa até engraçada. Eu não vou dizer que é uma coisa boa de imediato, mas aquela história, não sei, se está te machucando é porque deve ser seu tipo, certo? Então, eu comecei a perceber que eu era uma pessoa falha, que eu tinha minhas limitações. Eu até percebi que eu era muito mental, muito cognitivo, mas, na verdade, eu não era nem mental, eu era de outro centro de inteligência. Quer dizer, a gente tem uma percepção do outro baseada no nosso mapa. Eu aprendi que o mapa não é o território. Então, me ajudou bastante, me ajudou demais. Eu me sinto me tornar uma pessoa melhor, mais compassiva não somente com o outro, mas comigo mesmo, com as minhas limitações. Quantas vezes eu quis me colocar num esquadro de tentar ser aquela pessoa que eu via no outro, mas de ser eu mesmo. Eu acabava me mutilando. Porque, por exemplo, eu tenho muita questão lá do conflito. Então, eu imaginava assim, eu tenho que enfrentar, eu tenho que ser uma pessoa mais assertiva, e aquilo me machucava por dentro. Por mais que por fora eu tivesse aquela imagem de força, né, de assertividade, de certeza, muitas vezes eu estava querendo esconder essa minha vulnerabilidade, certo? Então, eu me sinto mais tranquilo do que eu era antes. Com mais ferramentas, claro. Hoje eu tenho uma percepção diferente. O Eneagrama me trouxe uma estrutura de trabalho também, não somente de um trabalho comigo, mas também no meu trabalho. Eu achei interessante porque, até falando a questão ainda do trabalho, porque o André me ficava me cutucando, ele me dizia as coisas, eu comecei a perceber.
eu não preciso mudar do meu ramo de trabalho para outra coisa, pular, começar do zero. Eu já tenho uma expertise, já tenho uma caminhada de 15 anos na educação, eu não necessito abandonar isso aí. Eu posso pegar o que eu já tenho, unir com um eneagrama, trazer ele como um plano de fundo e trabalhar isso aí e continuar caminhando na minha vida. Só que de uma forma mais assertiva, uma forma mais compassiva e uma forma, eu posso dizer assim, mais feliz, mais satisfeito. Certo, André? Olha aí, gente, como é legal a transformação que isso gera na própria pessoa que está iniciando a sua jornada do Eneagrama. E aí é legal porque o Blanchard, ele tem duas perspectivas que ele vai aqui trazer para a gente. A perspectiva do professor e a perspectiva do coordenador, alguém que também está à frente de outros professores, né? Até já me perguntaram aqui, que eu vi, como é que você usa o Eneagrama com os outros professores, né? E aí eu quero também que você relate um pouco dessa história, se você buscou fazer algum tipo de tentativa de transferir esse conhecimento, de propagar esse conhecimento, se houve algum tipo de resultado positivo, como é que os professores receberam isso, né? Porque isso eu acho que é a grande questão. Apesar de que nós vamos falar aqui, ele vai falar e eu vou falar também, que não necessariamente a gente precisa trabalhar o Eneagrama só dessa maneira, mas é uma das possibilidades. Então nós vamos tentar sondar aqui todas que são possíveis. Então o que você me diz aí na perspectiva de coordenador pedagógico, né? Do que você já conseguiu fazer e do que você acha que seria possível, mas ainda não tentou, mas acha que é viável também, né? Fala para a gente aí nessa perspectiva do como você percebe que o Eneagrama pode contribuir para os professores, para o colegiado de professores. Você nem se é colegiado, é mesmo? Que a gente um dos termos utilizados. Então tá, veio aqui na minha cabeça e eu achei que era colegiado. O colegiado de professores. E aí você diz aí para mim o que você já vislumbrou em relação a isso. Pronto, assim, o que é que eu já fiz na escola com os professores, com os educadores da escola? Eu montei um mini curso com os professores para poder apresentar o Eneagrama, certo? E é o seguinte, eu percebi que existe uma certa resistência dos colegas, porque às vezes eles imaginam que vem mais coisas, vem mais trabalho, e talvez tão cansados de ver tanta coisa que não seria útil, talvez não quisessem. Mas quando eu comecei a descrever os tipos, mostrar suas fortalezas, né, onde você é bom, e também as suas debilidades, onde você pode melhorar, onde você já tem essa questão com as fraquezas, eles começaram a se identificar. Isso foi bom porque começaram a perceber que ele tinha um lugar no mundo e perceber que ele não era diferente dos outros à toa. Então, a gente começou a perceber a individualidade. Porque quando eu estava em sala de aula, eu achava que todo mundo era igual. Apesar de trabalhar com pessoas, ter feito várias disciplinas de psicologia da educação, mas a gente imagina que todo mundo é homogêneo. E não é, certo? No mínimo, vai ter aí dentro do Eneagrama 9 tipos. E também, com os professores, eles começaram a perceber que os alunos têm perspectivas diferentes. Do YouTube no Integral. Certo? Nessa perspectiva diferente, como? Por exemplo, eu vou ter um aluno que ele é mais analítico. Ele é um pouco mais calado, um pouco mais na solitude dele, certo? Mas que ele vai estar lá, ele pode estar parecendo que está viajando, mas ele está lá. Ele está pegando tudo, só que de uma forma muito observadora, mais analítica. Tem alunos que, eu explicando para os professores, tem alunos que vão ter dificuldade de prestar atenção na aula, mas a partir do momento que você diz assim, vamos fazer um trabalho manual, ele vai estar lá. É uma pessoa mais do centro prático, mais do agir, do fazer. O interessante é que eu tive uma colega de trabalho que ela sempre dizia assim, a gente uniu um grupo de professores para trabalhar e criar um projeto, ela dizia assim, olha, eu tenho muita dificuldade de planejar essas coisas, de criar. Certo? Então, ela já não seria do centro mental e talvez não fosse lá um tipo 4, né? Falta de criatividade, falta de planejamento. Mas ele diz o seguinte, preparem aí, organizem e me dê que eu faço. Então, ela era a pessoa da praticidade. Então, enquanto uns pensavam, outros, no caso dela, ia realizar. Então, os professores começaram a perceber que cada um tinha suas competências. E não necessariamente todos os professores têm que trabalhar da mesma forma, vão trabalhar com a mesma metodologia. Então, se você tem um professor de arte, ele vai trabalhar com cores,
com painéis, com fotos, com imagens. Então, se ele for um tipo 4, isso faz muito sentido. Aquele aluno que é emocional também vai se sentir ali acolhido naquele momento, certo? Aquele professor que é mais analítico, ele vai saber que da sala ali, quando ele explicar aquele gráfico cartesiano, que é isso com isso dá aquilo ali, então aquele aluno que é mais analítico também vai ter facilidade. Mas aquele que tem dificuldade de abstrair, a dificuldade de poder perceber aquilo ali no espaço, então, o professor vai precisar trazer outra abordagem. Uma massa de modelar, um desenho no papel, um origamizinho. Por quê? Porque aquele aluno ele tem dificuldade de abstrair e no trabalho manual ele vai ter mais facilidade. Então, foi isso que trouxe para os professores essa perspectiva. Infelizmente, não teve como a gente avançar e fazer uma formação para os professores, né? Eu não tenho ainda esse know-how de formar os especialistas, mas eu acredito que essa pequena semente trouxe uma perspectiva muito maior. É aquela história do prisma, que você joga um feixe de luz e ele se espalha. Então, professores, uns mais, outros menos, vão ter essa perspectiva de acolher aquele aluno e perceber que uns são mais analíticos, mais mentais, uns são mais emocionais, precisam daquele contato, de estar conectado com a pessoa, uns com os outros, são mais sensíveis, outros são mais do fazer, que somente o dever no papel para ele não vai servir, somente assistir aula teórica, ele não vai assimilar. Então, percebe aí o grau de melhoria nesse processo de ensino-aprendizagem? Então, isso aí foi tudo que a gente conseguiu com o trabalho com os professores. E o professor perceber que existem outras pessoas, não existe todo mundo estar nivelado no mesmo na mesma vasilhame, no mesmo ambiente, e também os alunos têm essas perspectivas, e é necessário respeitar isso aí. Então, o que a Eneagrama me trouxe, e sempre eu falo, e escuto bastante o André falar, é a questão da compaixão, de um olhar compassivo para o outro. Ok? E é legal a gente ver isso, porque o grande trabalho aí que ele fez foi um trabalho bem pautado nos centros de inteligência. Uhum. E aí é uma coisa que eu digo para vocês, que quando as pessoas... aqui o meu público normalmente é um público que já tem uma noção do Eneagrama. O pessoal já chega aqui e eu acho muito engraçado isso. Eu vejo que às vezes as pessoas chegam, elas já chegam falando de tipo, de subtipo, de não sei o que. Eu digo assim, nossa, o povo tá mais afiado que eu, já estão sabendo tudo, né? Porque hoje, graças a Deus, o conhecimento dessa parte introdutória, ele está muito difundido. Só que isso não deixa de ser achismo. Achismo em que sentido? Porque eu ainda não sei como utilizar isso de uma maneira sistemática com o outro. Eu posso utilizar comigo. O Eneagrama ele tem muitas dimensões. Tem a dimensão do eu, tem a dimensão do outro, tem a dimensão dos outros, da sociedade como um todo. Na dimensão do eu, você sempre será o maior especialista na sua própria jornada. Aí não tem para os meus 20 anos de estudo de Eneagrama, para os 5 anos do Blanchard, para não sei quantos anos de não sei quem. Ninguém é maior especialista no próprio tipo do que a própria pessoa. Desde que, logicamente, a pessoa queira olhar para dentro de si, porque precisa ser uma coisa também que a pessoa se abra para poder verdadeiramente encontrar as respostas. Então, na esfera do eu, nós sempre somos os maiores especialistas no nosso próprio perfil do Eneagrama. Agora, quando sai da esfera do eu e vai para a esfera do outro, aquilo já fica numa outra dimensão. Então, não adianta eu achar que porque eu entendo, já li, já sei, eu posso aplicar isso na esfera do outro. Não é. Tem a necessidade de ter um outro nível de domínio da ferramenta, um outro nível de domínio da técnica. E para aplicar na esfera dos outros, é um outro nível. E a gente sabe que a pessoa verdadeiramente usa o Eneagrama de forma coerente, de forma profissional, quando ela traz uma resposta como a do Blanchard. Que ele disse aí, olha, eu apliquei,
fiz um trabalho inicial com os professores, mas eu ainda não tinha essa bagagem para transferir para eles uma bagagem de especialistas. Então, isso é um profissional que você sabe que tem um grande potencial de se tornar realmente alguém capaz, competente e, acima de tudo, que tem um respeito pela ferramenta. Por quê? Porque se você acha que só porque leu livros já está sabendo os tipos tudinho, a única coisa que eu posso dizer para você é parabéns, você é bom em decorar as coisas. Então, viver o Eneagrama é outra coisa. Então, é muito importante isso. E quando a gente vai usar com o outro, a gente precisa de método, de técnica. Então, o Blanchard, por exemplo, quando ele fez o Master, que hoje a estrutura do Master está dentro da especialização, né? O Blanchard, ele aprendeu uma técnica que ajudou ele muito também a entender mais o outro. Ele deu um salto na maneira de entender o outro, né? Fala para eles do que técnica é essa que te ajudou a entender, para eles saberem que existe técnica, que eu não estou falando aqui só dizendo que tem a técnica não existe, né? Que técnica é essa que ajuda a gente a entender realmente o perfil do outro? Pronto, e você falando isso aí começa a vir aquele déjà vu em algum momento. Começa a lembrar de algumas coisas que passaram, né, nessa minha vivência dentro da escola, dentro dos cursos de Eneagrama, e você perceber algumas coisas. Eu tive um exemplo dentro do trabalho, certo, que assim, para mim é muito simbólico nesse momento. O que acontece? Quando você começa a falar de Eneagrama, as pessoas começam a querer que você dê uma palhinha. Diga isso aqui, o que é que eu faço, onde é que eu vou, para onde é que eu vou, certo? E isso me dá muita responsabilidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma amiga professora, que eu digo que é colega, mas na verdade ela é amiga mesmo. Então, a gente conversa, a gente troca ideias e me ajudou bastante. Que ela é aquela pessoa que anda muito arrumada, sempre muito no salto alto, certo? Sempre de óculos combinando, uma pessoa de muito do fazer e tal. E qualquer pessoa, sem conhecimento necessário, diria que ela era um tipo 3. Por quê? Porque a pessoa que fazia tudo, passava o dia trabalhando, tinha 3 empregos, sempre aparecendo. Mas, na verdade, ela era um 2 social. Então, percebe aí? Aí eu te pergunto, não vou perguntar não, eu vou dizer, né? Porque eu acho que não tem esse feedback. O caminho do 3 e do 2 são diferentes. Então, se eu digo para ela que é um tipo 3 e começo a dar dicas, ferramentas para ela vai caminhar de uma forma frustrante, ela vai se decepcionar. Porque o 3 não é um tipo que aparece muito emocional, mesmo sendo centro emocional. Já o 2 é mais emocional. O caminho dele é diferente. Então, o que é que eu aprendi, né, nessa história? É que o Eneagrama te dá muitas responsabilidades. Se você não souber utilizar, você pode atrapalhar o outro, vai atrapalhar a vida do outro, conduzir ele para o abismo. Sinceramente, você pode conduzir ele para o abismo, certo? Então, esse é um exemplo que eu tenho a dar de como a gente precisa ter a técnica, conhecer, e sempre ter assim, aquele olhar de assim, não, peraí, eu não posso usar o meu tipo, a minha lente para poder olhar o outro. Eu preciso ter a empatia, né, que a gente chama de o rapport lá no coaching, certo? E por isso que hoje, as pessoas me perguntam assim, eu fiz o teste lá da internet, meu tipo é tal, me diz aí. Peraí, não é bem assim. Faço algumas perguntas para a pessoa, se for uma pessoa amiga, uma pessoa que eu conheço, algumas perguntas, para poder testar se aquele tipo é o dela mesmo. Então, por quê? Porque a gente aprende na formação a entrevista. Nessa entrevista que não tem para onde correr. Hoje, eu não conheço outra ferramenta que seja mais assertiva do que a entrevista. Porque a entrevista tem o feeling do analista. A pessoa que está conversando com você, que está fazendo sua análise, ela tem um feeling. Ela começa a perceber, porque não é o que você responde, mas como você responde. Você percebe o semblante da pessoa, percebe se aquilo incomoda ela, se aquilo realmente é uma coisa tranquila. Então, pergunta assim, como é que você ser comparado? Aí a pessoa fica, normal. Então, já começa a perceber que tipo A ou tipo B talvez não seja o tipo dela. Certo? Outra coisa, a gente percebe muito nesses testes intermédios que são projetivos. Às vezes as pessoas encontram o que elas estão procurando. E o que ela está procurando não é o que realmente ela é.
Por quê? Porque nós temos uma personalidade que foi criada lá na infância para poder exatamente cobrir, né? Ser uma armadura para essa realidade, para esse seu eu interior que muitas vezes está oculto, que você não quer mostrar para as pessoas, certo? Então, com o André, eu aprendi a entrevista, além de outros trabalhos que a gente fez lá na formação, de vivência, de viver, de observar, certo? De segurar o bico e dizer assim, não diga o tipo do outro, dê a ele a oportunidade de descobrir o próprio tipo, porque isso aí é cruel com o outro. Você chegar para dizer assim, você é um tipo 7, você está rotulando, né? Você é um tipo 3, você é um tipo 1 por causa disso, e não é. Quantas pessoas tiveram, você é um tipo 1, e não era só porque ele tinha um subtipo autopreservação. Ou um tipo 6, porque também é autopreservação, você é muito agressivo, você é um tipo 8. Isso aí, gente, é rotular. A gente aprende na formação a não fazer isso aí. Ter esse pé no chão, essa tranquilidade, porque o processo não é seu, o processo é do outro, certo? E tudo isso eu aprendi na formação. Porque nos livros, eu saía apontando o dedo. Você é isso, você é aquilo, e deixava as pessoas, cada um na sua embalagem. E a ideia do Enneagrama não é deixar você na sua caixinha, na sua embalagem. Na verdade, é apontar onde você está, isso o Enneagrama tem que fazer, apontar onde você está e a partir daí você sair dessa caixinha, sair desse seu rótulo para uma coisa maior. Né? O André até me deu uma dica, eu perguntei ao André como é que seria para a gente perceber que a pessoa está evoluindo. Aí disse assim, a partir do momento que as pessoas não perceberem você, o seu tipo, é porque você está evoluindo. Né? Então, são pequenas coisas que na formação eu aprendi que eu não encontrei em livro nenhum. Certo? E é muito legal o Blanchard falar isso, porque você vê que aí já tem muita maturidade na fala dele, né? E principalmente essa questão que a gente vê de quando você conhece a técnica da entrevista, quando você sabe fazer o diagnóstico da pessoa nessa metodologia, que realmente aquilo que a pessoa projeta nem sempre é o que ela, na realidade, é o tipo dela. E é por isso que as pessoas me perguntam também esse negócio de teste. O que você acha de teste? Eu digo, olha, eu tinha muita vontade de que tivesse mesmo um teste que pudesse ajudar, porque isso facilitaria a gente alcançar ainda mais pessoas. Mas eu não conheço nenhum teste que tenha um nível de assertividade grande. Por quê? Por causa do que o Blanchard falou. No teste, eu estou respondendo e eu respondo aquilo que me interessa, aquilo que valida a minha autoimagem. E cada personalidade constrói uma autoimagem distorcida do que nós somos, de quem nós somos. Então, quando você está marcando lá no teste, só você e sua consciência lá, você está marcando para validar a sua autoimagem. É muito desafiante você chegar lá, sentar na cadeira e dizer, eu confesso que eu ajudo esperando algo em troca mesmo. Eu confesso que eu manipulo as pessoas. Eu confesso que eu sou uma pessoa orgulhosa. Então, eu admito que eu sou uma pessoa tipo 2 do Enneagrama. Não, a pessoa não vai fazer isso. A pessoa vai dizer, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo sem nenhum interesse, eu acredito muito que todos devem ser felizes, e é por isso que eu fico tão feliz com a felicidade do outro. Eu não estou dizendo que isso não seja verdade para os tipos 2, porque existe sim essa parte dentro deles. Só que quando você vai entrar no processo do Enneagrama, não existe espaço para o auto-engano. Ou você se desnuda, ou você nunca vai encontrar resposta. E eu digo isso por quê? Porque eu mesmo, quando eu conheci Enneagrama, e eu tinha 16 anos, mas tudo bem que eu estava na adolescência ainda, né? Mas eu digo por experiência própria. Eu nem fiz teste na época, só por ser adolescente e estar naquela fase de confusão. Eu achei que era 2, depois eu achei que era 3, depois eu achei que era 4. E sabe qual é a principal, o grande aprendizado que eu tirei disso? Que isso aconteceu comigo há 20 anos atrás. E alguns anos atrás, aquilo me deu uma virada de chave e mudou completamente a maneira como eu ensino Enneagrama hoje. Porque eu disse assim, cara, por quê? Por que eu me identifiquei com 2 e durante um tempo eu defendi com tanta veemência que eu era 2 que eu sentia o 2.
eu vivia o 2, eu respirava o 2. Aí depois eu fui ser 3. Nossa, eu fui um 3 tão eficiente que eu realmente era 3. Eu tinha direito a tudo, ao foco, à competência, à arrogância, à necessidade da vaidade, da aprovação. Menino, o pacote veio completo. E aí eu ficava, nossa, e aí caiu por terra e depois veio o 4. Aí eu percebi uma coisa, que é outra grande armadilha de você descobrir o Eneagrama no achismo. Quando você vai descobrir o Eneagrama no achismo sem ter um profissional que te norteia, sem ter a possibilidade de estar num curso com alguém que tem bagagem para te ajudar a mostrar os exemplos, não é te dizer teu tipo, é mostrar os exemplos, é responder tuas dúvidas na perspectiva daquele tipo e você ir caindo as fichas. É sinalizar determinadas falas que você traz dentro do painel. E aí, quando você tem isso, você consegue ir observando as verdades que estão por trás daquilo que você está contando para você. Quando você não tem isso, o que acontece? Você vai vestir uma carapuça que não é sua e você vai vestir muito bem. André, mas como é que eu posso não ser de um tipo e assim ficar confuso e parecido com um tipo que não é meu? Pela visão sistêmica do Eneagrama que eu defendo hoje. Nós temos os 9 tipos dentro de nós. Essa é a grande visão sistêmica que eu tenho defendido há alguns anos. Nós temos os 9 tipos dentro de nós. O nosso tipo de personalidade é apenas aquele tipo que é predominante, é aquele tipo onde a gente primeiramente se conectou com as estratégias que iriam proteger a nossa essência. Mas a gente tem os outros 8 dentro da gente. Então, o que acontece? Se eu buscar dentro de mim o 2, eu vou achar. Se eu buscar o 8, eu vou achar. Se eu buscar o 7, eu vou achar. Então, se alguém diz para mim que eu sou 7 e alguém que tem autoridade, eu vou acreditar. E aí eu vou passar dali por diante a fazer de tudo para provar que eu sou 7. E eu posso ser um 4 no Eneagrama. E eu vou estar querendo defender que eu sou 7. E aí eu vou virar 7. Então, por mais que eu não tenha essa visão de mim mesmo, mas os outros vão começar a perceber que tem alguma coisa que não está errado. Então, é muito importante a gente entender isso. O Eneagrama, a gente precisa ter metodologia. E aí o Blanchard mostrou essa metodologia que ele utilizou com os professores e mostrou para os professores como usar com os alunos através dos centros de inteligência. A gente também pode utilizar os instintos, a gente também pode utilizar os tipos, existem várias abordagens. Eu costumo dizer que são as várias linhas de atuação do Eneagrama. Então, quando a gente aprende a ser um especialista, por isso que o nome é especialista, porque você vai se especializar em alguma coisa. Então, você vai criar um método. O Blanchard foi pelo método dos centros. Ele podia ter ido pelos instintos, ele podia ter focado na personalidade. André, tem como eu trabalhar os 9 tipos na educação, por exemplo, com os alunos ou com os professores, sem saber o tipo deles? Tem como? Tem. Usando a visão sistêmica do Eneagrama. Então, eu vou trabalhar não apontando o tipo da pessoa, mas trabalhando sempre a perspectiva dos 9. Quando eu trabalho a perspectiva dos 9, em algum momento eu vou tocar em você, porque em algum momento eu vou tocar no seu tipo. Aí eu não estou no foco da limitação do ter que rotular ou do ter que encontrar necessariamente o número. Como eu já passei por isso, como o Blanchard já passou por isso. Então essa é a vantagem de você ter um método, uma sistemática, né, que te dá essa competência. E aí, gente, a gente vai perceber que, somado a tudo isso,
tem uma outra coisa que eu queria ver do Blanchard também. O que você percebe, Blanchard, que seria os maiores ganhos para a escola como um todo ao ter o Eneagrama como uma ferramenta, né, dentro dos seus processos, tanto de educação quanto de gestão? O que você acha que traria para a instituição como benefício? André, primeiro de tudo, sair do achismo, certo? Eu aprendi a fazer as coisas na base do erra, acerta, certo? Porque a gente não tinha estrutura, eu não aprendi na faculdade a ensinar, eu aprendi o conteúdo, o cognitivo, mas a ensinar, a explicar isso para os alunos, eu não aprendi, eu aprendi no dia a dia, sofrendo, apanhando, sendo lapidado como um diamante, certo? E assim, um dos ganhos que eu tive e percebi isso muito na escola, vou falar da questão vivencial, certo? Nós já tivemos muitos números altos de abandono, pessoas que desistem de estudar, certo? Por quê? Porque muitos deles, claro, tem vários motivos, mas muitos deles não se sentiam acolhidos, certo? O que aconteceu? Quando o aluno começou a perceber, começou a se identificar, ele percebeu que ele era acolhido pelo professor, acolhido pela escola, e ali ele via, porque o adolescente ele quer pertencer, só que ele não consegue, às vezes, se identificar com o adulto. E quando ele percebe que o adulto usa essa conexão que o Eneagrama dá a ele começa a se sentir conectado com a escola, a instituição escola, certo? Então, a gente diminuiu bastante a questão do abandono nisso aí. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com os alunos, foi quase que unânime, dizer assim, professor, isso deveria ser ensinado na escola. Desde o início. Por quê? Porque o Eneagrama, ele me ensinou, e é interessante, a estrutura do Eneagrama, o desenho do Eneagrama, ele me traz algumas possibilidades. Como o André falou, a gente não vai trabalhar só com uma coisa. Depende do teu contexto, depende do teu cenário, certo? Por exemplo, eu posso, em algum momento, querer trabalhar com o centro de inteligência, porque naquele momento, naquela aula, vai ser útil, vai ser assertivo, eu vou ter um ganho maior, certo? Mas, por exemplo, isso eu vou ensinar matemática, então eu vou usar lá, eu vou dividir os grupos de acordo com o centro de inteligência, e para cada uma atividade, a mesma atividade, conteúdo, mas com abordagem diferente. Cara, é legal demais, certo? Você percebeu que o aluno está se sentindo encontrado. Como eu falei, se você for um aluno analítico e você vê um monte de imagem, diga assim, descreva o que você vê nessa imagem. Para ele não faz sentido. Então ele vai sentir o quê? Ele vai se sentir desconectado. Ele não está pertencendo àquilo ali, certo? Mas quando o professor começa a trabalhar uma coisa personalizada, e o Eneagrama traz isso aí, há um ganho para o professor, porque ele vai perceber esse aluno desenvolvendo, que todo professor quer ver o seu aluno desenvolvendo. O aluno percebe que aquele conteúdo que ele achava difícil não vai ser tão difícil como parecia ser, porque a abordagem que estava sendo utilizada não era mais adequada para ele, certo? E uma coisa interessante, nós temos uma realidade de professores que trabalham com conteúdos, com carga horária de 2, 3 horas. Mas também temos professores que trabalham as competências socioemocionais, que é uma questão muito importante dentro da escola. Como eu falei, a formação integral do aluno. Então, o aluno não é somente o cognitivo, saber química, física, matemática, português, mas também aprender a conviver com o outro, aprender a se conhecer. Então, um dos pré-requisitos é o autoconhecimento. E para que conhecimento melhor do que o Eneagrama? Do aluno começar a perceber o seu tipo. Aí eu digo, nesse cenário, a gente vai utilizar a questão do tipo. Eu vou perceber, eu sou um tipo 6, por isso eu tenho tanto medo. Professor, existe um caminho para percorrer? Sim, você tem que percorrer. Ter mais coragem, ter mais fé, né? Pensar que vai dar certo. Claro que é uma forma um pouco mais simplista para esse aluno. A gente não está dando curso, a gente está trabalhando com o Eneagrama como aluno, de acordo com o ritmo dele e também com a faixa etária dele. Né? Hoje tem uma coisa também, viu, Blanchard, que eu vejo isso como um potencial muito grande também para trabalhar com adultos, que é a questão da gamificação. Hoje fala-se muito sobre a gamificação, sobre a estratégia de usar o lúdico dentro do processo de educação para poder conseguir conectar a pessoa. Então, a gente consegue
envolver a criança, assim como o adulto, através do lúdico, através da gamificação, e a gente pode fazer do processo do Eneagrama algo gamificado, onde a criança, o jovem, o adolescente, ele vai se percebendo sem precisar necessariamente entrar na ideia ainda dos números. A gente pode criar toda uma abordagem. E olha, no treinamento para o uso profissional Eneagrama, que vai acontecer dos dias 22 a 26 de março, eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar sobre a abordagem explícita e a abordagem implícita do uso do Eneagrama. Então, às vezes, as pessoas também elas ficam muito na ideia de que usar o Eneagrama necessariamente precisa ser algo tão explícito. Não precisa. Você não precisa usar o Eneagrama de uma maneira explícita sempre. Você pode usar ele de forma implícita, como uma espécie de teoria que sustenta aquilo que você vai fazer. Então, a ideia também de romper na nossa mente de que eu preciso necessariamente, para um primeiro contato ou para ter algum tipo de transformação à luz do Eneagrama, fazer com que a pessoa saiba o número dela. Eu posso utilizar a perspectiva da abordagem implícita dentro da visão sistêmica do Eneagrama e trabalhar ela principalmente acessando os padrões ali inconscientes da personalidade, né? Então, existe uma grande possibilidade de gerar isso, porque o Eneagrama ele vai trazer realmente muitos ganhos nessa parte da gestão das emoções, do aprender a lidar com as emoções para as crianças, né? E eu vejo que para os adultos, o Eneagrama ele é uma poderosa ferramenta para a pessoa desenvolver as famosas soft skills que falam hoje, nessas competências comportamentais que o mercado de trabalho cada vez mais exige. Hoje em dia, as pessoas querem que você seja resiliente, que você tenha empatia, que você saiba se comunicar. E em tudo isso o Eneagrama pode te contribuir. Então, é uma questão do Eneagrama, ele tanto serve para a ideia do ensino infantil, ensino médio, mas ele também serve muito para o ensino dos adultos. Não só no EJA, como falaram aqui, mas eu falo, por exemplo, se você é um treinador corporativo, se você é uma pessoa que dá treinamentos em empresas. Então, você está trabalhando com adultos, e aí você vai ter que ter algum tipo de didática para fazer isso. Você tem que ter algum tipo de método para transferir esse conhecimento. Né? E a gente vai ver que tem todo um mundo de coisas, porque dentro do processo da abordagem, dentro da educação, você vai ver o viés da pessoa que está conduzindo aquele processo, o viés do professor, o viés do treinador, que vai interferir muito na maneira como aquele conteúdo vai ser passado, na maneira como ele vai lidar com determinados tipos de personalidade das crianças. E às vezes a gente pode olhar o viés simplesmente pelos centros de inteligência, como você falou. Se eu pego ali, por exemplo, um professor que é muito visceral e não tem consciência, está com nível de consciência baixo, então, se ele pega uns alunos que são muito emocionais, o que ele vai fazer? Vai ser uma pessoa impaciente, vai achar que é muito mimimi, vai achar que é muita melindragem dos alunos, né? Os alunos são muito melindrosos, querem vir com um chorinho, com um draminha para cima de mim, não querem estudar. Então, acaba gerando essa desconexão, por quê? Por causa do viés. Então, tudo isso também, gente, a gente aprende na formação profissional. Tem uma aula só sobre viés, porque eu falo do viés, e aí o viés ele se estende a tudo, ao terapeuta, ao educador, ao coach, ao líder. Qualquer tipo de profissional, quando você entende o seu viés, você percebe o impacto disso na sua área de atuação. Que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Assim, André, uma coisa que me ajudou bastante foi realmente procurar me profissionalizar, certo? Então, eu, na época fiz a graduação, fui ser professor,
percebi que faltava alguma coisa, fui fazer uma especialização. Sou especialista, certo? Senti falta de mais alguma coisa, fui fazer um mestrado. E faltava alguma coisa que não estava na academia, que foi o Enneagrama. Então, ele me trouxe ferramentas que me ajudaram bastante. E continua me ajudando porque é uma caminhada sem fim, porque você sempre vai ter, é como se fosse uma bússola na sua vida realmente. Você vai perceber porque você vai ter mais consciência sobre os seus movimentos, certo? Então, procure um profissional que possa lhe ajudar, se você não tiver como, certo? Vamos sair do achismo, como você fala sempre. E, sim, e para mim foi importante realmente conhecer o André, porque foi lá que ele me instigou a realmente manter os pés no chão, não ficar pensando que eu poderia fazer coisas ABC, quando, na verdade, eu poderia continuar onde eu estava, mas ampliar aquela minha plantinha, virar uma árvore, certo? Então, a minha mensagem assim, de incentivo que vocês possam, no caso como o André está oferecendo, fazer um curso, o curso é um diferencial, para mim foi um diferencial, certo? E uma coisa que é interessante nos cursos do André é porque eu fiz o curso entre 2018 e 2019, certo? O Master, né? Terminei em 2020 porque tem o período que você faz as entrevistas para poder fazer a avaliação. E agora, no final do ano passado, eu fiz só um curso deles, eu fiquei pensando, eu vou fazer esse curso aqui só para poder recordar algumas coisas. Aí eu percebi assim, vala minha nossa, rapaz, o André não falou isso para mim, não. Rapaz do céu. Então, o que é que acontece? O André tem esse diferencial, ele sempre vai trazer algo a mais. Porque ele também está aprendendo, durante os cursos, ele percebe que, isso aqui é importante, isso aqui vai ser mais importante. E, gente, não é somente conhecer o Enneagrama, é viver, é aplicar. Porque o que é que acontece? Saber meu tipo não leva a nada. Eu preciso saber o meu tipo e saber que movimentos eu preciso ter. E não somente pensar, mas sentir aquilo ali e agir, certo? E qual é a aplicabilidade disso aqui na minha vida, na vida do meu colega, no meu relacionamento? Eu sou casado com tipo 8. Imagina aí ser casado com tipo 8. O sofrimento que seria se eu não conhecesse o Enneagrama. Por quê? Porque eu poderia machucar ou ser machucado. E hoje eu converso com a minha esposa de forma indireta, como o André falou, a questão de ser implícito. A gente conversa, eu dou uma dica, às vezes eu me policio para poder a gente manter um bom relacionamento. Porque eu tenho esse poder, porque eu tenho esse conhecimento, eu não posso cobrar dela uma coisa que eu já tenho. Então, eu sou corresponsável. Mas, claro que eu fico dando essas dicas para ela para poder a gente ir convivendo, certo? Então, tudo isso eu aprendi com o Enneagrama, tudo isso eu estou vivenciando com o Enneagrama.